RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da RCV para esta quinta-feira e vamos conhecer os títulos. Muito boa tarde. O Ministro da Educação nega que houve adulteração do acordo consensualizado com os sindicatos dos professores e aponta interferência político-partidária como causa da não assinatura do memorando. O presidente moçambicano anuncia a morte de dezenas de terroristas em Cabo Delgado na sequência dos confrontos com as tropas de Moçambique e Ruanda. Aumenta a tensão entre o Egito e Israel na sequência do anúncio de Israel de que controla o corredor entre Gaza e o Egito e que a zona não deve ser militarizada. O Parlamento espanhol aprova a lei da amnistia, partidos independentistas da Catalunha celebram e a direita e extrema-direita espanhola apelidam a lei de nojenta. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Ministro da Educação nega que houve adulteração do acordo consensualizado com os sindicatos que representam os professores e admite que houve interferência político-partidária que impediram que o SINDEP e o CIPROFIS tivessem assinado um memorando de entendimento com o Ministério da Educação. O Antônio dos Reis esteve na conferência de imprensa proferida pelo Ministro da Educação e tem os detalhes. Amário Cruz assinala os benefícios para a classe docente e reitera que os pontos evocados pelos dois sindicatos para rejeitarem o acordo não têm respaldo legal. A reclassificação de professores com grau académico de mestrado e doutoramento. Esses graus académicos não têm enquadramento legal no atual Estatuto da Carreira Docente, pelo que esta matéria deverá ser esclarecida e enquadrada no quadro de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Contagem do tempo de serviço para efeitos da progressão. A lei atualmente em vigor impõe que os atos de gestão dos recursos humanos se produzem efeitos a partir da data da sua publicação no Boletim Oficial, pelo que não dispomos de base legal para assumir outro critério que não seja aquele definido por lei e fixado nos termos do acordo. A transição dos professores com bacharel e monitores para professor assistente. A categoria da professor assistente vai ser extinta. Questões que terão enquadramento legal, segundo a tutela, no quadro da revisão do Estatuto da Carreira Docente e do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações. O Ministro da Educação desconfia que a posição dos sindicatos esteja alinhada com os interesses dos professores e reafirma a razoabilidade da proposta do Governo. Da Brava a Santo Antão, os professores, os cerca de 7.500 professores, estão satisfeitos com o aumento salarial de 78 contos para 91 contos. É o que o país pode dar. No entanto, nós entendemos a expectativa de alguns, aqueles que têm o grau de mestrado ou de doutoramento, que são poucos. No universo de 7.500 professores, estamos a falar de cerca de 30. E desses, alguns são dirigentes dos sindicatos. E por isso, entendo que nós não podemos condicionar um benefício global para 7.500 professores por causa de uma questão, que beneficia um número reduzido, cerca de 30, entre os quais dirigentes dos sindicatos. Mas mesmo assim, esses 30, consideramos que têm a legitimidade para continuarem a reivindicar. E é por isso que nós dizemos que trataremos desta questão em sede de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Amário Cruz nota que há interferência político-partidária para impedir a assinatura do acordo com os sindicatos. Nós tínhamos de chegar a entendimento, tranquilamente, sobre a nova tabela salarial. E se há uma interferência político-partidária para dizer que não se assinar o acordo, nós temos que dizer que este extremar, do ponto de vista politiqueiro, o Ministério da Educação não está disponível. Ou não há adulteração do documento, nós não assumimos que haja adulteração do documento. O Ministro da Educação, Amário Cruz, reafirma o compromisso do Governo em continuar a agir de boa fé no sentido de valorizar e dignificar a carreira dos professores dentro das possibilidades do país. E o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, confirma que cerca de 200 de professores vão enfrentar processos disciplinares por não terem disponibilizadas avaliações. Sobre o processo disciplinar, o que é que eu posso dizer é que nós procuramos, do ponto de vista da autoridade pedagógica, que houvesse lançamento das notas. O não lançamento das notas é ilegal, é inconstitucional até. Nós temos a noção de que devemos equilibrar, não devemos extremar, e por isso fizemos de tudo para que os professores lançassem as notas. Não tendo lançado as notas,
a autoridade pedagógica, neste caso a Direção Nacional da Educação, comunicou a Inspeção Geral da Educação. A inspeção tem autonomia, tanto quanto eu sei, são cerca de 200 professores. A inspeção tem autonomia, desencadeou um processo inspectivo e nós aguardamos serenamente pela posição da inspeção. Nós, neste momento, não temos informações disponíveis sobre os processos disciplinares. Cerca de 200 de professores com processos disciplinares na sequência da não disponibilização das avaliações, conforme nos disse agora o Ministro da Educação. O PICV acusa o Governo de ignorar a oposição relativamente à realização ontem de um debate sobre governança e transparência e de fugir à prestação de contas à sociedade e instituições que fiscalizam e também controlam. O PICV denuncia um conjunto de deficiências e irregularidades por esclarecer, como, por exemplo, o relatório do Banco Central sobre os leilões do INPS, a investigação dos recursos da Covid-19, com mais de 8 mil contos por justificar, ou a insuficiência de recursos humanos em instituições de fiscalização e controle. O Cândido Fortes esteve na conferência de imprensa do PICV e tem os detalhes. O PICV enumera um conjunto de situações que indiciam corrupção na gestão dos recursos públicos, sobre os quais, diz o secretário-geral do partido, o Governo tem sonegado informações ao Parlamento e instituições de fiscalização. De entre estas, Julião Varela aponta, por exemplo, o relatório de auditoria do BCV sobre os leilões do INPS, com irregularidades reiteradas recentemente pelo governador Oscar Santos à TCV. E o Governo, portanto, para não publicar esse relatório, diz que é um parecer que solicitou ao BCV. Não disponibiliza para a sociedade os meandros daquilo que aconteceu relativamente aos leilões do INPS, em que, num documento publicado, recomenda claramente que o Governo tome medidas em relação, portanto, aos atos de gestão que podem pôr em causa, portanto, a transparência e a credibilidade de todo o processo. E o Governo não fez absolutamente nada. Mas também o próprio Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças, nos relatórios que publicaram, dão conta de enormes dificuldades que têm tido, portanto, em conseguir informações. Por exemplo, no relatório das contas da Covid-19, diz claramente o relatório, está na página do Ministério das Finanças, que faltam 8 mil contos para serem justificados. Até agora não há nenhuma resposta, o Governo diz não, o caso já foi endereçado, portanto, ao Ministério Público e até agora, portanto, não se sabe nada. Os relatórios também do Fundo do Turismo e do Fundo do Ambiente, que deram conta de muitas irregularidades e ilegalidades, inclusivamente despesas que foram feitas em que não há justificativos, até agora também ainda não se conhece, portanto, qual é o veredito. De maneira que existem leis, existem mecanismos, portanto, que obrigam, nomeadamente o Governo, portanto, e as instituições a prestarem contas. Neste momento, o que não há, portanto, é uma colaboração da parte, portanto, dos diversos ministérios, incluindo, portanto, o Governo. Relativamente ao acesso pelo Tribunal de Contas ao SIGOF, Julião Varela aponta a insuficiência de recursos humanos em instituições de fiscalização e controlo. Tem-se dito inúmeras vezes que tem acesso ao SIGOF, etc, etc, etc. Mas isso não é suficiente, porque o Tribunal de Contas, neste momento, tem uma insuficiência enorme em termos de recursos humanos para poder desempenhar as suas funções. E quem compete, portanto, criar condições para o cabal desempenho, portanto, do Tribunal de Contas é o Governo através do Orçamento Geral do Estado. Veja, por exemplo, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, há um magistrado que está lá. Portanto, quando se diz enviamos para o Ministério Público, é a tal pessoa. Portanto, uma única pessoa que não tem orçamento, não tem recursos humanos, portanto, para apreciar os processos que lhe são encaminhados. Portanto, as coisas passam e depois prescrevem. O secretário-geral do partido conclui, por isso, que o Governo tem estado a levar a cabo um monólogo quando debate sozinho entre quatro paredes a governança e transparência, numa alusão ao debate realizado ontem pelo Governo no âmbito da parceria para o Governo Aberto. Outros casos que o PICV aponta como não tendo tido informações por parte do Governo são, por exemplo, o acordo celebrado entre o BCV e o INPS para a compra de títulos de Trust Fund em 4,6 milhões de contos, o estudo de avaliação das eleições autárquicas de 2020, realizado por ajuste direto com recursos públicos, contas auditadas do Fundo Soberano de Garantias do Investimento Privado em 100 milhões de euros, além de o já referido relatório de auditoria do BCV sobre os leilões do INPS.
E dentro de 2 meses, a zona conhecida por Bocabala, arredores da Gamboa, vai ser aberta ao público para instalação e exploração da loja de vestuário, bijutaria e também restauração. Uma forma encontrada pela autarquia da Praia de promover a diversidade cultural africana. A deliberação que autoriza a concessão do espaço foi aprovada com votos a favor da bancada do PAICV e votos contra do MPD na Assembleia Municipal da Praia, que se encontra reunida em sessão extraordinária, conforme a Joana Lopes. Os eleitos locais praenses estão reunidos desde as 9 da manhã de hoje na 8ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal com 7 assuntos na agenda. A deliberação que autoriza a concessão do espaço público em Bocabala a uma cidadã de origem africana foi aprovada. E para Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Praia, trata-se de uma oportunidade de enriquecer a diversidade cultural africana. E a concessão é por um período de 10 anos num espaço de 72 metros quadrados. Estava tendo lá na Bocabala um quiosque para um empresário de origem do continente africano que decide que contribuir para a diversidade cultural de praia. Estava tendo vestuário africano, estava tendo comida africana, estava tendo artesanato, bijutaria africano lá naquele espaço, lá na Bocabala. Num espaço nobre da cidade, nos cria um palco para manifestação de cultura e de diversidade do continente africano. E cria uma oportunidade para enriquecer diversidade cultural através, nesse caso, de produto africano na cidade. A obra está concluída. Aquele parte daquela oferta, ele é um acréscimo que não se está fazendo naquele parte. Bancárias, iluminação, isso tudo, pintura, casas de banho, está pronto. Aquele descida que está bem praia. Ele é um praia inclusivo. E tem um descida que é para cadeirantes, pode descer nessas cadeiras para bem timar. Serezado, no máximo, pior das hipóteses, um mês ou dois. O MPD votou contra, entre outros motivos, pelo facto do espaço Gamboa ser um espaço muito aliciante para investidores e que, por isso, devia-se optar por concurso público em vez de ajuste direto. Entende Manuel Alves, porta-voz da bancada do MPD. E nós votamos contra a deliberação. A deliberação é um espaço para fazer, para montar comércio de vestuário, de restauração, tendo em conta que a área e na praia da Gamboa de Bocabala é uma zona muito aliciante para investidores e na cidade não tem empresas que trabalham nessa área de vestuário e restauração, sobretudo imigrantes de nossos irmãos de Costa da África. Não acha e a Câmara devia lançar um concurso público. Quem é que apresentava melhor projeto e melhor oferta, quem ganhava concurso para construir nesse espaço. Opinião contrária tem o líder da bancada do PAICV, Aquiles Barbosa, que vê no projeto só benefícios para a capital do país, nomeadamente por pôr fim à quantidade de lixo que por ali circula. Isso também traz um grande benefício para a praia de Gamboa e também acaba tudo aquele lixo, sabe? Aliás, é preciso falar nesse projeto desde 2018, ele foi financiado pela União Europeia. Ele esteve parado, a Câmara perde esse financiamento, depois da eleição de 2020 a Câmara volta atrás e procura novamente esse financiamento, ele acaba por ser financiado e a obra está concluída agora, está nesse processo de agora dinamizar tudo aquele investimento que foi feito lá. O encerramento da 8ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia está previsto para as 6 da tarde de hoje. 13 horas mais 14 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Em São Vicente foi anunciado a candidatura do PAICV à Câmara Local. Liderança e protagonismo para São Vicente é o que propõe o candidato do PAICV para a Câmara Municipal de São Vicente. O lançamento da candidatura do arquiteto António Duarte, conhecido por Pacha, à Câmara Local. O anúncio foi feito pela Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, conforme a Patrícia Martins. Para a Comissão Política Regional do PAICV, São Vicente precisa de uma pessoa que seja líder e com o foco na ilha. Perfil que, de entre outros requisitos, se enquadra António Duarte Pacha, diz Adilson Jesus,
presidente da Comissão Política. Um perfil do candidato que fosse uma pessoa que, primeiramente, pusesse São Vicente em primeiro lugar. Uma pessoa com notoriedade, uma pessoa com competência reconhecida, que pudesse abrir e receber contribuições de todos. Pátio tem demonstrado isso ao longo do seu percurso e é isso que São Vicente precisa. Uma pessoa que seja líder e uma pessoa que seja inteligente o suficiente para conseguir agregar tudo energias positivas, tudo aquilo que de bom São Vicente tem para liderar esse destino. Movido pela causa São Vicente e atendendo aos apelos de cidadãos de várias sensibilidades sociais, culturais, económicas e políticas, António Duarte aponta os motivos que o levam a responder a mais este desafio. A motivação vem de um exacerbado compromisso de abraçar mais esta causa e acreditar que é possível, juntos, construirmos essa jornada da cidadania para uma ilha diferenciada, dinâmica, futurista, com mais dignidade e muito mais qualidade de vida para os seus cidadãos. Inspira-me o simples facto de poder visionar uma cidade com mais saneamento básico, com mais energia, com iluminação pública e estações de tratamento de águas residuais domésticas e industriais, ousado e contemporâneo, com uma recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e rurais, moderna e amiga do ambiente, com um sistema viário facilitador dos fluxos automóveis, de um inédito e auspicioso projeto de mobilidade urbana. Também ser capaz de, em definitivo, defender uma política de uso, ocupação e parcelamento do solo equilibrada e justa para todos. Uma causa espelhada no lema liderança e protagonismo para São Vicente. Sermos capazes de catapultar a ilha para uma verdadeira liderança, de criar todas as condições para que a ilha se torne protagonista no desporto, na cultura, na literatura, pensar a cidade de forma sistematizada, onde o planeamento urbano e o ordenamento do território, bem como as questões do património, estarão na ordem do dia. Numa séria aposta na habitação de qualidade, na educação, na saúde, emprego e na formação profissional. Igualmente, devemos reinventar e ser criativos o quanto basta, no sentido de implementarmos uma intensa e incansável diplomacia externa, por forma a conseguirmos resgatar e relançar as parcerias e os vários acordos de geminação com os nossos carismáticos parceiros. Manter o firme propósito de contribuir para o reforço inequívoco do poder local, promover e consolidar os desafios da democracia a partir de um diálogo de ideias, de propostas e de visões diferenciadas. Lançamento do candidato do PICV à Câmara Municipal de São Vicente, António Duarte diz que posteriormente serão anunciados os integrantes das listas para a Câmara e Assembleia Municipais. Treze horas mais 17 minutos e meio, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. As várias alergias registradas em Cabo Verde estão relacionadas com poeiras que chegam do deserto do Saara e também da Bruba Seca. Este é um dos resultados do projeto Dust Risk, Risco das Poeiras, um projeto de 3 anos que envolve investigadores da Alemanha e também de Cabo Verde. O coordenador do citado projeto, investigador sénior do Instituto Alemão Leibniz, avança ainda que as bactérias alternam quando as poeiras chegam nas ilhas, um dado novo registrado entre os cientistas, e por isso o coordenador acredita que o projeto deve ser alargado. O mesmo falava à Rádio de Cabo Verde à margem de um workshop realizado hoje na Universidade de Cabo Verde. Um dos parceiros do projeto, 1 milhão de euros, é jornalista da Nivage, o orçamento do projeto que termina este ano. Leibniz é um instituto alemão que investiga a atmosfera dos trópicos. Cabo Verde é o país que acolhe Dust Risk, projeto piloto que visa conhecer os impactos da poeira na saúde das pessoas. São Vicente e Santiago foram as ilhas campo de pesquisa e os resultados apontam para uma toxicidade das poeiras vindas do Saara e Bruma Seca, revela o coordenador do citado projeto, investigador sénior do Instituto Alemão Leibniz. É a primeira vez que a poeira do Saara se apresenta como um potencial tóxico e é muito importante que as pessoas em Cabo Verde saibam. Podemos observar pela primeira vez que indivíduos em Cabo Verde têm um tipo de alergia e problemas respiratórios que são ocasionados pelas poeiras. Mas este não é o único resultado que obtivemos. Mostra também o impacto nas ilhas e como as bactérias vindas com as poeiras reagem localmente. Isso é muito novo para a comunidade científica. Podemos ver que a microbiologia, a fonte da bactéria, altera-se quando a poeira chega e como isto afeta o nosso corpo. Nós vamos continuar a investigar. E é por isso que precisamos de mais financiamento para que o projeto continue.
A escolha de Cabo Verde para colher Dust Risk, diz o coordenador do projeto, é mudar a narrativa sobre as doenças causadas pelas poeiras e apresentar resultados a partir do arquipélago e que possam envolver investigadores de todo o continente africano. Os africanos estão próximos do deserto, mas a maioria dos estudos sobre as poeiras e seus efeitos são realizados a partir da Europa. Esta é a primeira oportunidade de mudarmos esta narrativa para que os africanos compreendam o que lhes acontece numa perspectiva que não seja aquela europeia. Então, Cabo Verde é o ponto de partida desse projeto piloto e esperamos, a partir daqui, envolver mais investigadores do continente nessas pesquisas. Dust Risk envolve cientistas, estudantes da biologia, técnicos do Instituto Nacional da Saúde Pública, Instituto Nacional da Meteorologia e Geofísica, Direção Nacional do Ambiente e Universidade de Cabo Verde, que acolhe as conferências híbridas Qualidade do Ar e Saúde Pública em Cabo Verde, Aerobiologia, Transporte dos Micóbrios na Atmosfera e Origem das Doenças, poeiras transportadas entre Cabo Verde e o Atlântico Tropical Norte, são alguns tópicos apresentados e debatidos entre os cientistas. E um grupo de deputados infanto-juvenis, liderado pela presidente Damaris Sá Nogueira Tavares, entregou hoje ao ministro da Agricultura e Ambiente um manifesto intitulado Crianças e Adolescentes de Cabo Verde pelo Nosso Planeta. A Carmelita do Rosário tem os detalhes do que é que isto representa. Trata-se de um documento com as recomendações saídas do Parlamento Infanto-Juvenil Extraordinário sob a égide do tema Convenção dos Direitos Humanos da Criança e Ação Climática. A presidente da Assembleia Infanto-Juvenil, Damaris Tavares, elegeu como um dos pontos cruciais do documento a introdução no currículo escolar uma disciplina sobre as ações climáticas. É de salientar algumas recomendações. Onde nós acho que uma das mais importantes é onde nós apelamos que seja implementado nos currículos escolares a implementação de uma disciplina que falasse sobre as alterações climáticas. Por quê? Porque nós achamos que nós devemos dar uma ênfase maior na educação, numa educação voltada para as alterações climáticas. O ministro da Agricultura, Gilberto Silva, por seu turno, agradeceu os gestos dos deputados mirins, relembrando que o governo está alinhado na sua política estratégica sobre o clima nesta mesma direção. Para nós isto é um exemplo que nos orgulha a todos, um exemplo a seguir por muitos países, um exemplo de engajamento, de participação daquela camada muito cara em qualquer sociedade, que são as crianças e os jovens. Dizia participação em matéria de reflexão, de discussão, mas também de recomendações, de ações muito concretas, de políticas públicas muito concretas em matéria de ação climática e dos direitos da criança e dos jovens. Aqui dizer que as recomendações trazidas pelo Parlamento Infanto-Juvenil, através deste manifesto, são preocupações do Governo, vão na linha dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível global, dos vários documentos estratégicos que a nível global e nacional nós aprovamos. Está em linha com o programa do Governo, está em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. O manifesto Crianças e Adolescentes de Cabo Verde pelo Nosso Planeta, ora entregue ao Ministro da Agricultura e Ambiente, resulta das recomendações saídas do Parlamento Infanto-Juvenil Extraordinário, realizado no ano passado pela Direção-Geral do Ambiente. E por falar em ambiente, quando são 13h24, vamos agora até Santo Antão. A Erlísia Rodrigues está a ir para a zona do Planalto Leste. Ao que tudo indica, há um novo foco de incêndio, ou então o reacendimento daquilo que tinha acontecido há 3 dias. Erlísia, muito boa tarde. Temos um novo foco de incêndio, é reacendimento, é no mesmo local, Ribeirão Fundo. O que é que está a acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Anatólio Lima. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabo Verde. Neste momento estamos aqui na zona de Ribeirão Fundo, Planalto Leste. Ao que tudo indica, é um novo incêndio, porque estivemos cá na segunda-feira passada e era mais o incêndio da segunda-feira, era mais abaixo
Este incêndio está mais aqui acima, perto das habitações, o que poderá ser um pouco preocupante. Pelo que constatamos, ainda não há bombeiros no local, pelo menos estamos aqui em cima, ainda não chegamos lá em baixo, mas vamos ver. Parece que sabemos que tem bombeiros aqui do Planalto Leste, devem estar no local a apagar o incêndio, mas estamos a chegar agora e vamos atualizando as informações nos próximos informativos da Rádio de Cabo Verde. O que sabemos é que o que podemos deduzir é que é um novo incêndio, não é um reacendimento, porque é no local diferente do incêndio da segunda-feira, mas vamos chegar lá perto e tentar mais informações. Arlísia, como é que está o tempo neste momento? Está a ventar? Porque se há vento, naturalmente que o vento acaba por fazer com que o fogo se propague muito mais rapidamente. A questão também da umidade, o ar está seco, há vento, como é que avalias? Olha, hoje o clima está seco, está com muito sol. Não há muito vento como na segunda-feira, mas há sentimos um ventinho que pode levar, portanto, a propagar este fogo. Está muito quente aqui por estas bandas, há alguns dias que sentimos já algum vento, hoje menos que com os outros dias, mas há um vento sim e um sol muito escaldante aqui no Porto Novo. Pois o alerta então está dado. A Rádio de Cabo Verde em Ribeirão Fundo, um novo foco de incêndio nesta localidade em Planalto Leste, Santo Antão, e ao que parece a umidade está baixa e também com algum vento, o que poderá fazer com que o fogo se propague com muito mais rapidez. O alerta está dado, novo foco de incêndio em Ribeirão Fundo, Planalto Leste, em Santo Antão. 13h26 e meio. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia foi eleito o melhor ministro da África em 2024. É o que escreve o jornal eletrónico O País, no âmbito do 14º prémio do African Business Leadership Awards, ou seja, prémio empresarial africano, de liderança africana. Este prémio é atribuído pela revista African Leadership. Olavo Correia, segundo O País, já expressou a sua gratidão pelo reconhecimento, agradecendo a todos pelo suporte, e diz que é uma honra ter sido escolhido como o melhor ministro das Finanças da África em 2024, assinalou o vice-primeiro-ministro, observando que os prémios e os reconhecimentos são bons, mas o mais importante é continuar a trabalhar por Cabo Verde e também por África. Os troféus serão entregues em Londres, num evento que deverá acontecer nos dias 17 e 18 de julho. E a Associação Educar anuncia a primeira edição do concurso internacional de contos Minha Língua, Minha História e Meu Destino, no âmbito da promoção da língua portuguesa nos países africanos de língua oficial portuguesa. O presidente da Associação Educar, Adalberto Varela, afirma que o concurso visa fomentar o interesse dos jovens dos diferentes países africanos da língua oficial portuguesa a explorar culturas e realidades do outro país. A primeira edição do concurso Contos, a Minha Língua, Minha História, Meu Destino, visa a promoção da língua portuguesa, principalmente junto dos jovens dos PALOP e Timor-Leste. Por que é que nós estamos a fazer este concurso? Porque nós vimos que há um déficit nesse sentido. Não existe nenhum concurso em que os jovens, estudantes do secundário e equiparados possam mostrar o seu talento. Mesmo a nível nacional não existe nenhum concurso neste momento para este grupo. E nós estamos a fazer isso no intuito de aproximar também os jovens, porque os que vão vencer, de certeza vamos tentar aproximar as histórias. Para João Neves, diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o financiamento do projeto está enquadrado no Fundo de Apoio a Pequenos Projetos, criado para potencializar a integração da língua portuguesa em diferentes contextos. O objetivo desse fundo é que o ILP se aproxime da sociedade civil, das iniciativas da sociedade civil que visam a promoção da língua portuguesa e a integração do uso da língua em contextos muito diferenciados, não apenas em contextos escolares, mas em contextos de iniciativas da própria sociedade civil, das associações, das ONGDs, de grupos de alunos, de escolas também. Adalberto Varela explica ainda que os prémios já foram projetados, com destaque para os 3 primeiros classificados do concurso. Prémios foram financiados também pelo IL. Vai ser um computador portátil para o primeiro lugar, um tablet digital para o segundo lugar e um terceiro lugar um telemóvel digital, para que os jovens também possam continuar a acompanhar as mudanças.
O lançamento ocorreu esta manhã no auditório do Palácio da Cultura, Ilha do Lobo, aqui na praia. Contou com a presença dos embaixadores da Guiné-Bissau e também de Angola. As inscrições já estão abertas e decorrem até o dia 31 de julho e podem ser feitas através do endereço educar.palopitibor, este é um y, @gmail.com, palopitibor@gmail.com, um trabalho da jornalista estagiária Adi Lopes. Já temos a 13 horas mais 30 minutos. Abrimos a nossa página internacional com informações vindas de Moçambique. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse hoje que dezenas de terroristas foram mortos em confrontos com as forças governamentais registrados na madrugada na província de Cabo Delgado. A operação continua e os terroristas estão em debandada, estão em fuga, avançou Nyusi, reconhecendo que são momentos difíceis para o povo dos distritos assolados pela violência em Cabo Delgado. Nos confrontos prosseguiu, as forças de defesa e segurança moçambicanas, juntamente com as forças do Ruanda, entraram em confronto direto com o inimigo. Cabo Delgado, em Moçambique, enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico, combatida desde 2021 com o apoio dos militares do Ruanda e também de países outros da África Austral. Estas forças em processo de retirada do terreno, com a conclusão do processo de saída das forças de outros países da África Austral previsto para julho deste ano. E aumenta a tensão entre o Egito e Israel após o controle por parte de Israel de um corredor de 14 quilómetros entre Gaza e a fronteira com o Egito. As autoridades egípcias protestaram em diversas ocasiões, desde a incursão de veículos blindados israelitas do corredor de Filadélfia, que o exército do Estado judeu anunciou ter ontem assumido. O corredor é considerado uma zona tampão de 14 quilómetros de extensão dentro da faixa de Gaza, que faz fronteira com a fronteira egípcia, mas que está desmilitarizada de acordo com o Tratado de Paz. O corredor foi criado após os acordos de Camp David, assinados pelo Egito e Israel em setembro de 1978, para evitar qualquer incursão armada a controlar os movimentos dos palestinianos, de forma a garantir a segurança do território fronteiriço para o Egito e também Israel, que temem incursões, contrabando ou tráfico de armas entre a península do Sinai egípcio e a faixa de Gaza. Egito acusa Israel de brincar com fogo ao levar a cabo esta violação dos acordos e declarou que se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança do seu território. Uma autoridade egípcia negou as alegações israelitas de que os túneis partem de Gaza e terminam no Egito, afirmando que são mentiras que visam mascarar o fracasso militar israelita em Rafah e tentar escapar à crise política. O Parlamento espanhol aprovou hoje a amnistia para separatistas da Catalunha, condenados ou procurados pela Justiça por causa da tentativa de autodeterminação da região, que culminou com um referendo ilegal e uma declaração unilateral de independência em 2017. A lei da amnistia teve 177 votos a favor dos 349 deputados que votaram, 172 votaram contra, não houve nenhuma abstenção na votação final que aconteceu hoje no Parlamento espanhol e que culminou um processo legislativo de 6 meses. A amnistia foi uma exigência dos partidos independentistas da Catalunha para viabilizarem o último governo do presidente do Partido Socialista, Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha. O diploma teve a oposição dos partidos da direita e também da extrema-direita, mas contou com o apoio de uma maioria absoluta no Congresso dos Deputados. Caberá depois ao juiz a aplicação da lei, apreciando caso a caso, com as opiniões dos juristas a dividirem-se sobre os efeitos que poderão ter eventuais pedidos de apreciação ao Tribunal Constitucional, às instâncias judiciais da União Europeia ou outros recursos de magistrados titulares de processos que envolvem os separatistas. As formações pró-independência com as quais Pedro Sánchez negociou esta lei celebram a sua aprovação, garantindo que esta quinta-feira é um dia histórico. O Partido Popular, no tom dos últimos meses, salienta que se trata de uma cessão aos apoiantes pró-independência para que Pedro Sánchez permaneça no governo da Espanha, e o Partido Popular classificou a lei de nojenta. Já temos 13 horas mais 34 minutos. Vamos falar agora do movimento aéreo e marítimo do arquipélago, a começar pela movimentação aérea. Já partiu de São Vicente e vai para Lisboa o aparelho da TAP, que partiu de São Pedro e deve chegar na capital portuguesa o voo da TAP por volta das 6 horas e 33 minutos. E também da praia, deixa-me ver o que é que partiu da praia.
praia é um outro aparelho da TAP, também vai para Lisboa, com chegada prevista às 7h05. Em sentido contrário, aproxima-se das Ilhas um aparelho da TUI que vem de Manchester, vai para Boa Vista, com chegada prevista em Rabil às 2h02. Há uma outra aeronave que também vai para Boa Vista, desta feita é uma aeronave da Neos, vem de Verona, Itália, com aterragem prevista às 2h21 no aeroporto de Rabil. De resto, é o que temos, não há muito mais movimento aéreo assinalável. Há um outro voo que é da Latam Brasil, vem de Hamburgo e vai para os espargos da Ilha do Sal. Pela via marítima temos neste momento um fraco movimento. Temos o Criolla na Ilha Brava, no Porto de Furna, certamente que vai fazer a ligação com o Porto Val dos Cavaleiros, depois vir à praia, com chegada prevista aqui da praia por volta das 20 horas. E a chegar ao Porto da Praia está o Atlantic Express, que é o navio da Atlantic Shipping, que faz a ligação entre Fall River, nos Estados Unidos da América, e as ilhas de Cabo Verde, o aparelho que traz as encomendas dos imigrantes. A embarcação está neste momento a entrar mesmo no Porto da Praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Por hoje, quinta-feira, dia 30, o sol despontou às 6h03:19 e o pôr do sol será às 19 horas. A Lua está na fase quarto minguante, saiu às 0h33 pelo sudeste e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 12 horas. Aliás, já se pôs pelo sudoeste às 12h28. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 5h01 e a seguinte será às 18h13. A única praia-mar do dia aconteceu às 11h40, o que quer dizer que hoje praticamente o dia todo será de maré baixa. E os dados apontam que hoje, quinta-feira, poderá ser um bom dia para a pesca, sendo o melhor momento das 17h51 até às 19h51. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 6h14 e a seguinte às 19h25. A primeira praia-mar do dia de amanhã, sexta, será às 0h33 e a seguinte às 12h52. Em relação à pesca, amanhã, sexta-feira, poderá ser também um bom dia, aliás, é um dia regular, sendo os melhores momentos das 6h19 até às 8h19, ou então, se preferir, mira das 18h40 até às 20h40. Que seja mais um dia produtivo para os nossos pescadores. 13h mais 36. Anátólio Lima, vamos recordar os títulos. E dissemos na abertura deste jornal que o Ministro da Educação nega que houve adulteração do acordo consensualizado com os sindicatos dos professores e aponta interferência político-partidária como causa da não assinatura do memorando. O presidente moçambicano anuncia a bordo de dezenas de terroristas em Cabo Delgado na sequência dos confrontos com as tropas de Moçambique, também do Ruanda. Aumenta a tensão entre o Egito e Israel na sequência do anúncio de Israel de que controla o corredor entre Gaza e o Egito, e corredor que não deve ter presença militar. O Parlamento Espanhol aprova a lei da amnistia, partidos independentistas da Catalunha celebram e a direita espanhola e a extrema-direita espanhola apelidam a lei de nojenta. Edição e apresentação deste jornal a cargo de Anátólio Lima, técnica de Isson Andrade, e no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Teremos os títulos às 14 com a Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.